Ó, e o meu otimismo com o Corinthians só vem se confirmando a cada rodada, né? Eu disse pra vocês aqui no canal que eu estou bastante otimista com o Corinthians nessa reta final de temporada, até porque a gente tem aí todos os jogadores titulares à disposição, né? O volante André ainda não retornou também, e nem também o Vitinho, né? Que tá lesionado, mas eu acho que em breve já tá pra voltar aí. Mas basicamente, até esses 2 últimos meses finais, né? Até o final dessa temporada, a gente tem o timão aí completo, basicamente. Importante isso porque agora nós temos as semifinais de Copa do Brasil e a gente deu uma arrancada importantíssima no Brasileiro, né? Pelo menos iniciamos essa arrancada, porque ontem o Corinthians conquistou mais 3 pontos e agora é o 10º colocado, né, do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Importante isso, né? Tá atrás ali um pouco do Vasco, mas já basicamente alcançou, tá atrás ali ainda também do São Paulo, mas o Corinthians tá dando uma arrancada importantíssima. 3 jogos em que o Corinthians vence seguidas, tá? Engraçado, né, que esse início de arrancada que o Corinthians está dando, né, nessa sequência de 3 jogos e 3 vitórias, com o trio, né? Yuri, Garro e Memphis. Como são jogadores importantíssimos hoje pro Corinthians. Apesar do Yuri não ter jogado bem ontem, o que o Garro jogou ontem é enormidade, tá? É aquele Garro que a gente viu em 2024 na partida de ontem. Não é à toa que ele foi o melhor em campo. Não somente ele, como o Memphis Depay também, que foi aquele Memphis Depay quando chega no Corinthians em 2024 e ele ajuda o Corinthians a chegar a uma pré-Libertadores, tá? E o Memphis jogou muito ontem, não tenho o que falar desse cara. Se a gente pegar os números dele, eu coloco os números do Memphis aí novamente, de novo, tá? Vou colocar aí pra vocês verem aqui do lado, porque são bons números, obviamente, que eu acho que ele pode ainda também entregar mais, mas tudo depende da característica também da equipe, tá? Inclusive ele foi questionado ontem pela reportagem, olha só, né? O Memphis foi questionado ontem pela reportagem do Globo Esporte e ele ficou bastante irritado, tá? Até porque, cara, de verdade, são completamente diferentes, tá? Tanto a Holanda quanto o Corinthians. O Memphis se irrita ao compararem desempenho no Corinthians e na Holanda. E ele disse, vamos ser inteligentes. Mas por que ele disse isso de ser inteligente? Galera, se você pegar a seleção da Holanda, é completamente diferente. Lá você pega, você tem Van Dijk, você tem Frank de Jong, você tem o Memphis muito mais sendo acionado. Enfim, características. Vai de jogador para jogador, vai de equipe para equipe. Na Holanda é diferente, o cara é muito bem mais acionado. No Corinthians ele não é tanto assim. E ele deixou isso muito claro na entrevista ontem. Né? Ficou, cara, claro como água. Porque batem nele pra cacete, né? Criticam o cara pra caramba. Eu acho que a crítica é plausível, cara, tem que ser criticado sim, quando precisa ser, tá? Mas, cara, jogar o cara pra lama, né? Pra não falar pra merda. Jogar o cara pra lama, sabe? Querer que o cara vá embora, não sei o quê. Olha o elenco que nós temos hoje. É limitado? É limitado. Mas ainda assim consegue competir com esses caras. Tanto esses caras dentro de campo. Tanto o Memphis, quanto o Yuri, quanto o Garro. Enfim, esses caras fazem a diferença. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem. É importante essa temporada? Porque o Corinthians agora foca na Copa do Brasil, o campeonato do Corinthians é a Copa do Brasil, é muito importante esse título hoje pro Corinthians, para esses jogadores atuais, porque o ano que vem a gente pode ter uma debandada de jogadores embora. Ontem na entrevista coletiva o Dorival Júnior falou, o Dorival Júnior disse que a diretoria garantiu o pagamento dos transfer bans e o Corinthians precisa de reforços pro ano que vem, né? Mas, cara, esses jogadores do atual elenco podem simplesmente sair, né? Muitos jogadores já vão sair, inclusive que não entregam nada, tá? Mas jogadores principais como Memphis, Yuri e Garro podem sair, sim, podem, porque depende do planejamento pro ano que vem. Olha um comentário aqui da galera aqui, ó. Pior que eu acho que ele vai sair ano que vem, nem que ele quer, ou sei lá, muito pelo preço dele. Yuri deve ir de berço também. Maicon, Memphis, Yuri, se aparecer uma proposta boa e bidon, esses não ficam. Maicon que jogou bem também, né? Esse último jogo aí, cara, pelo menos me surpreendeu bastante nesse último jogo. E aqui mostra também a consistência do Dorival Júnior agora no Corinthians, principalmente na zaga, porque 3 partidas sem ser vazado já nesse Brasileirão consecutivo. Eu já venho falando pra vocês que o Dorival conseguiu arrumar essa zaga. Esses jogadores no setor defensivo evoluíram muito na mão do Dorival Júnior, vulgo Matheus Bidu, né? Mateuzinho, enfim, o Angeleri foi muito bem ontem também na partida. Todo o time titular do Corinthians foi bem, mas a gente precisa dar esses destaques. E o Dorival Júnior, né? Que assim, cara, mostrou consistência ofensiva ontem, colocando o Grêmio na roda muitas das vezes. Então, parabéns ao trabalho do Dorival Júnior, que tá demonstrando a evolução, né? Eu já critiquei que a evolução defensiva tem, mas a ofensiva ainda faltava, mas ontem demonstrou essa evolução. E eu espero que continue assim, tá? Mas o ano que vem é muito preocupante pro Corinthians. A gente pode ter saídas importantes de jogadores, e um deles pode ser o Memphis. O Memphis que divide a opinião, obviamente, da torcida, tá? Mas ele pode sair. A sequência do campeonato do Brasileiro, já falando de Brasileirão, a sequência do campeonato brasileiro do Corinthians, são jogos, pelo menos esses 2 próximos jogos são jogos teoricamente fáceis, tá? O Red Bull Bragantino tá tendo o seu pior retorno, é o pior time do retorno do Campeonato Brasileiro
Pior não, é o Sport, né? É o pior. E aí depois vem o Red Bull Bragantino, tá? O Corinthians consegue fazer 3 pontos, o Mancini acabou de chegar, né? É Wagner Mancini que acabou de chegar no Red Bull Bragantino. Red Bull não vem bem, tá? O Corinthians pode arrancar esses 3 pontos lá, consegue, tá? Se jogar do mesmo jeito que jogou ontem contra o Grêmio, leva os 3 pontos. E aí a gente tem o Ceará em casa. E aí o Ceará a gente consegue vencer, tá? Contra o Ceará. E depois o clássico contra o São Paulo. Então são 3 jogos. Um fora de casa, que o Corinthians consegue vencer, e 2 dentro de casa que... Cara, a gente consegue ser soberano e vencer, tá? Dentro de casa. Tanto Ceará quanto São Paulo. Clássico contra São Paulo. Briga também pelo G6, né, do Campeonato Brasileiro, podendo se tornar um G7, dependendo da Copa do Brasil. Então o Corinthians, sim, hoje briga por Libertadores, tá? Timão evoluindo nessa sequência do Campeonato Brasileiro. E tô muito otimista e continuo otimista pela essa reta final de temporada. O que me preocupa é o ano que vem, mas estou otimista quanto a esse. Galera, a gente vai voltar na próxima com mais notícias, comentar com vocês coisas que estão acontecendo nos bastidores, no Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixa seu like, eu nem pedi o seu like no início desse vídeo, mas deixa seu like. Se inscreva no canal e a gente volta na próxima, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!